Isaías, agora chegou a hora, Isaías capítulo 6, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eita, que palavra é essa, hein, gente? Que palavra abençoada! Sempre que pregamos aqui é muito bom, né? Deus fala aos nossos corações. Então, mesmo que é uma passagem já conhecidíssima, sempre Deus tem algo novo a nos revelar. Aqui está dizendo de uma experiência vivida por um profeta, o nome do profeta Isaías. E aqui o texto destaca essa experiência dele, que ficou marcada porque ela aconteceu no ano da morte do rei Uzias, de uma pessoa importante, de uma pessoa influente lá em Judá, em Israel, né? Ele era um rei, né? Ele era um rei, e por isso que ficou marcado, né? Quem sabe no ano em que morreu a Covid, porque nós estamos torcendo para que esse ano de 2021 a Covid morra como? Morra com o povo sendo imunizado, né? O povo sendo guardado, e Deus pode acabar com esse vírus. Mas o vírus vai voltar mais vezes, por isso que o povo precisa ser imunizado. Tá bom, pode voltar, mas vai voltar morto, porque o povo de Deus vai estar forte, protegido, e eu creio nisso, né? Mas quem sabe no ano, você vai dizer daqui a alguns anos, no ano em que acabou a Covid, no ano em que teve vacinação em massa, no ano em que nós vencemos a Covid, eu vi a glória do Senhor, eu tive uma experiência com Deus, aconteceu algo da parte de Deus sobrenatural na minha vida. Quem sabe num ano de adversidade como esse, um ano muito esquisito, né? Abre, fecha, fecha, abre. Ai, que ano triste, gente. Tem produto, falta produto, tem produto no mercado, tampa alguns produtos, não pode vender, não estou entendendo mais nada, esse povo está, sabe, embananando todo, embaralhando a mente da gente, fazendo uma confusão só. Mas não quero entender isso. Isso a gente vai deixar para Deus, porque Deus, Ele sabe tudo que está passando e nada escapa do controle dele. É o que nós vamos ver aqui hoje, neste texto. Mas o ano que morreu o rei Uzias, por que esse destaque aqui? Porque o rei Uzias foi um rei muito importante em Israel, que começou muito bem o seu reinado. Para vocês terem ideia, o rei Uzias, ele começou a reinar quando ele tinha apenas 16 anos de idade. Sabe quanto tempo ele reinou? 52 anos lá em Israel. Reinou 52 anos. É um reinado longo, um reinado de muito sucesso. Porque quando você vê aqui o texto, quando você vai lá em Crônicas, no capítulo, segundo Crônicas, capítulo 26, vai dizer que Uzias fez o que era reto diante do Senhor. Ele começa fazendo aquilo que era reto, aquilo que agradava ao coração de Deus, né? E ele fez muita coisa na área agrícola, né? Na área bélica, ele construiu muitas armas para o exército, um exército com mais de 300 mil soldados. Era um exército potente, poderoso, o exército do rei Uzias, com armas fabricadas pelo próprio exército, pelo povo lá de Israel. Então, Uzias foi, sabe, fazendo aquilo que agradava a Deus no seu início de reinado, no decorrer do seu reinado. Só que é interessante que no final ele pisa na bola.
No final, estava indo muito bem. Estava uma beleza o ministério do rei Uzias, fazendo tudo que agradava a Deus. Mas quando chega lá no finalzinho, aí ele pisa na bola. Segundo Crônicas 26:16, diz assim: mas havendo já fortificado, exaltou seu coração até se corromper. Olha o que faz um homem se corromper: deixar o coração exaltar. Entra a soberba, entra a vaidade. A gente tem que tomar cuidado com a vaidade, viu, pessoal? Vaidade em qualquer área da sua vida, profissional, sentimental, sabe? Ministerial. Quantas pessoas aí tendo ministério destruídos por conta da soberba? Meu ministério é grande, é proeminente. A pessoa se acha, né? E ela acha que é ela que faz alguma coisa. Esse que é o perigo, a soberba entrar no coração, né? E aí esquecer que tudo que tem, tudo que conquistou e está conquistando, está fazendo, é porque Deus está abençoando. É pura graça de Deus. Mas tem gente que deixa a soberba entrar. É o meu ministério, a minha igreja. Hein? Minha igreja está grande, minha igreja está bonita, minha igreja é isso, que é aquilo, que minha. A igreja do Senhor. Cabeça da igreja chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ah, mas que homem, que marido, o cara se acha, daqui a pouco ele se engrandece e ele cai como caiu aqui. Sabe o que o rei Uzias fez? Ele foi queimar incenso lá no altar do templo. Os sacerdotes chegaram lá, né, e flagraram ele fazendo isso. E aí deram uma dura nele, confrontaram ele. E ele ficou nervoso. Ele ficou irado com os sacerdotes. Aí sabe o que aconteceu? Lá no finalzinho do ministério dele, bum, no meio da testa dele assim, ó, apareceu uma manchinha branca. Lepra. Na hora ali. Ele ficou com raiva dos sacerdotes. Função dos sacerdotes, queimar incenso lá no templo. A função dele era reinar. Ele não tinha nada a ver com o sacerdócio. Mas o cara se achou. É isso que eu estou falando. É problema que a gente quer fazer coisa que Deus não está mandando a gente fazer, que não é para a gente fazer. Mas a pessoa chega num patamar tão elevado, né, que ela deixa a soberba entrar. Foi o que aconteceu com ele. Ele se exaltou. O coração dele se exaltou até ele se corromper. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, começando essa mensagem aqui. Nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente começa a caminhada muito bem, o meio dela vai até bem, mas lá no final, você já pensou? Você caminhar com Deus, ter uma vida com Deus, fazer tudo certinho, mas chegando lá no final, quase na hora de você bater as botas aí, hein? Aí você começa a deixar a soberba entrar, grandeza, vaidade, orgulho, nariz empinado e tal, e você acha que é o tal, hein? Não adianta, Deus abate mesmo, né? E aí, aquela lepra aí, o que aconteceu com ele? Foi afastado da casa do Senhor, ficou em uma outra casa, nunca mais pôde entrar no templo para adorar a Deus, para servir a Deus. Tá vendo como é que tem coisa que acontece na nossa vida? Que nunca mais a gente vai ter oportunidade novamente? Ele não teve. Ficou separado, morando em casa separada, até a morte dele. Até morrer. Morreu leproso, o rei Uzias. Mas foi um cara que começou bem. Eu fico olhando aquele pessoal lá do deserto, saindo lá do Egito. Quantas experiências, desde a saída do Egito, viveram coisas maravilhosas no começo. Caminharam pelo deserto cerca de 40 anos. Nós estávamos chegando ali na porta para entrar na terra prometida, muitos morreram. Não entraram, saíram lá do Egito, viram tanto mover de Deus, tanta coisa bonita acontecer, mas na hora de herdar a terra prometida, não herdaram. Que coisa! Alguns até viram, até pisaram lá, até examinaram, né? Foram como espias, mas acabaram não entrando também. Esse que é o problema, irmão. Então você toma muito cuidado aí na sua vida, seja em qual área for, com os tapinhas nas costas. Você é bom. Você é o cara, hein? Você é o cara. Ó, deixa eu te falar um negócio. Às vezes, o difícil é você lidar quando alguém fala com você assim, ó, você é o cara. Quando alguém bate no seu ombro, olha para você e fala assim, você é o cara. Isso não é difícil de lidar. De problema, sabe qual que é o problema? Ó, é quando você abre a boca e fala, eu sou o cara. Eu sou o cara. Aí é que mora o perigo. Porque às vezes, algumas pessoas falando, se você
é um camarada humilde, esse camarada está falando isso, mas está falando talvez para me agradar, não sei nem porque está falando, você não deixa a vaidade entrar. Agora, quando você bate no peito e você fala, eu sou o cara, aí você já está convencido mesmo, aí não tem jeito. Então, muito cuidado com isso, tá? Porque Deus é grande, Deus é o Senhor, é Ele, não nós, tá? É necessário que Ele cresça, que eu diminua. Quem disse isso? João Batista, se referindo a Jesus. Então, vamos parar de falar do rei Uzias, que começou bem e terminou mal. Meu irmão, comece bem, caminhe bem e termine bem. Esse é o nosso objetivo. Você já pensou em caminhar na igreja, na presença de Deus, fazer a obra de Deus, ser uma pessoa bacana, uma pessoa que realmente faz a obra, vive para o reino de Deus, chegar na hora lá, chegando no final, pisa na bola, pisa no tomate, perde a salvação? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, é equilíbrio, irmão, nem muito lá em cima, né, sabe, equilíbrio, não é morno não, é equilíbrio, tá, balancinha equilibrada na sua vida aí, porque tem gente que, né, muito barulho e pouco fogo. Pronto, já falei o que queria falar aqui. Então, bora para frente, né, entender que a gente precisa começar bem, caminhar bem, para terminar bem, sem oscilação, irmão. Vamos trazer para a nossa vida o equilíbrio espiritual. Não tem coisa melhor em tudo na nossa vida. Equilíbrio, essa é a palavra. Agora, irmãos, vamos voltar. Isaías certamente admirava Uzias. Era um rei admirável realmente, pelo que ele fez, pela grandeza, pelas conquistas, por tudo. Mas é nesse ano que Isaías vai ter uma experiência com Deus. Talvez essa experiência não tivesse acontecido antes, até por ele, a gente pregando aqui, né, a gente pode conjecturar que ele tivesse muito agarrado às coisas desse rei, as coisas terrenas. Ele observava muito o valor desse rei, as coisas que o rei fazia. Sabe que tem muita coisa que não acontece, coisas espirituais, é isso que eu quero passar para você aqui, que não acontecem coisas espirituais na nossa vida, de experiência, sabe? Você tem aquela experiência assim contundente, marcante com Deus. Não estou falando às vezes que você viu a glória de Deus, viu o céu se abrindo como ele viu, não. Porque ele viu para a gente ver aqui na palavra que existe o céu, que existe um trono, que o Senhor está sentado no alto sublime trono. Eu não tenho dúvida disso, eu não preciso ver, eu não preciso ter essa visão para eu crer. Eu lendo a palavra que eu já creio, irmãos. Essa visão privilegiada aqui, ela foi para Isaías. Pode ser que eu ou você a tenhamos também, ou um outro tipo de visão que vai marcar a nossa vida, que vai impactar a nossa vida. Mas o detalhe aqui é que ele viu, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele viu, irmãos, ele teve uma experiência, ele teve uma visão. Os céus se abriram para ele numa visão, e é isso que nós precisamos hoje. A igreja precisa mais do que nunca de ter uma visão. A igreja precisa ter visão do sobrenatural, irmãos. Mas para a gente ver o sobrenatural, nós temos que nos desprender daquilo que é terreno. O que é terreno, muitas vezes nos impede de ver o que é eterno. Sabe? O que é natural nos impede de ver o sobrenatural, porque a gente fica mais tempo agarrado às coisas naturais. Então, no ano que o rei terreno morre, olha para você ver, no ano que o rei terreno morre, o trono que ele conseguia ver era o trono do rei Uzias, o trono terreno. Ele via ali o rei assentado, mas não era no alto e sublime, era no trono, um trono bonito, trono terreno. Quando fala do trono de Deus, aí é outro linguajar, é sublime, é alto, é muito grande, é enorme. Para comportar o tamanho do nosso Deus, tem que ser um alto e sublime, lindo, maravilhoso, esplêndido. O dia que nós formos para a glória e contemplar o trono de Deus, nós vamos ficar maravilhados. Hein? É coisa fantástica, é alto. Você vai ficar olhando lá para cima, assim, vendo a grandeza de Deus. E algo sublime, olha que visão maravilhosa que esse homem tem. No ano que morre o rei terreno, aí ele começa a ver coisas sobrenaturais. É isso que nós precisamos fazer. E às vezes, irmãos, nós estamos precisando deixar algumas coisas terrenas morrer na nossa vida. Ou às vezes nós estamos precisando até matar algumas coisas
para que a gente possa ter essas experiências sobrenaturais com Deus. E eu não estou falando de ver o céu aberto, né? Sabe? Às vezes, eu vi uma bola de fogo, eu vi um anjo, sabe? Tem tanta gente que tem visão, que vê coisas sobrenaturais, eu já fico maravilhado. Sabe, quando alguém fala, eu vi isso, um rolo, um papel, e vi desenrolando, eu já fico maravilhado. E essa visão aqui de Isaías, ela é impactante, irmãos. Ela é tremenda, ela é sobrenatural. Então, mesmo não estando vendo, só de imaginar que o que ele viu, eu já fico maravilhado, eu fico arrepiado, empolgado. Isso é apaixonante. Mas quando ele matou alguma coisa, morreu aqui na terra, foi aí que ele teve essa experiência. No ano que morre um rei terreno, ele vai ver o rei eterno, o rei da glória. O Senhor dos exércitos, é assim que ele chama o Senhor. Ele viu o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos, irmãos, da visão de Isaías aqui, é aquele que comanda tudo. É aquele que está à frente de toda a batalha. Então deixa eu já liberar a primeira palavra profética. Na visão de Isaías aqui, ele vai ver os anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Deixa eu profetizar a glória de Deus aí na sua casa nesta noite. Se a terra está cheia de glória, se era assim que os anjos estavam vendo a terra, eu quero crer que a terra continua cheia da glória de Deus. E aquele que é o Senhor dos exércitos, que está sentado num alto e sublime trono, tem o controle de tudo, ele tem o controle, tem o movimento dos seus passos, ele que controla as suas batidas cardíacas, ele que controla a sua pressão arterial, é ele que controla essa glicose aí que hora está lá em cima, hora despenca, ele tem controle de tudo. Essa pedra nos rins aí, esse problema no pâncreas, esse problema no fígado, esse caroço, esse tumor, esse câncer, ele, o Senhor dos exércitos, está na frente, aquele que nunca perdeu uma batalha. Ele te toma agora pela tua mão direita, ele te levanta, ele te diz: não temas, pois eu sou contigo. Ele que te toca para trazer cura na tua vida, cura nas tuas feridas, cura nas tuas enfermidades. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não fica se refugiando em remédios, em médicos, não, sabe? Muitos confiam em carros, cavalos, o cavalo se prepara para a guerra, mas é Deus quem dá a vitória, já diz a palavra de Deus. É confiança no Senhor dos exércitos. Ele está aqui na visão de Isaías. Ele está aqui na visão de Isaías. Os anjos estão lá adorando ele. O templo, o trono, está tudo lá no céu organizado, anjos adorando, e nós sabemos que é para lá que nós vamos, é para isso, para adorar a Deus, para exaltar o Todo-Poderoso, para nos gloriarmos do trono, para nos gloriarmos das ruas de ouro, de tudo que está preparado lá para nós. É para lá que nós vamos, irmãos. No final de tudo, nós não vamos ter nada de medo de Covid, não vamos de vacina, nem para Covid, nem para nada, nem para sarampo, nem para febre amarela, branca, preta, de toda a cor. Nós vamos receber um novo corpo glorificado, que não sente dor, que não tem enfermidade, que não tem nada. Não vai ter tristeza, não vai ter choro, não vai ter pranto. É só vitória, é só glória. Esse tempo está chegando. Esse tempo, meu irmão, está mais perto do que você imagina, mais perto do que você pensa. Esse tempo da volta do Senhor, do arrebatamento da igreja, para ir morar na eternidade, para ir para onde estão esses anjos aqui que Isaías viu adorando, João viu também, Ezequiel viu também. Irmãos, quantos profetas, quantas pessoas que estiveram aqui na terra que viram. Hoje nós vimos relatos de vez em quando de alguém que testemunha que foi até o céu. Irmãos, e eu acredito que às vezes a pessoa vai numa visão, ela pensa até que foi arrebatada, mas ela vai em visão. Aqui, como Isaías teve uma visão. Eu acho que muita gente tem a visão, acho que saiu do corpo, mas muitas vezes tem uma visão tão linda, que fica tão apaixonante, tão empolgado, que fala: eu fui arrebatado. Aí às vezes até aumenta, né? Eu saí do corpo, aí eu fui lá o meu espírito. E tem gente que aumenta o testemunho, fica até mais rechonchudo, né? Mas, irmãos, são coisas maravilhosas, são coisas que, sabe, foge a nossa mente humana, porque são coisas tremendas. E é isso que a igreja nesse tempo tem que pensar. Às vezes a gente fica muito focado em morte, em doença, enfermidade. Quantos que morreram hoje? Quem é que ficou doente hoje? Tem alguma notícia ruim para dar? Focado nessas coisas. Então a nossa mente tem que focar mais nas coisas lá de cima, as coisas lá do alto, meu irmão. É de onde vem a nossa salvação. Tá? O Senhor dos exércitos está lá no trono, alto e sublime trono. Foi isso que Isaías viu, e ele viu o mover dos anjos naquele lugar.
tá? No dia que Uzias, no ano que Uzias morreu, ele teve essa experiência. E aí deixa eu te fazer uma pergunta. Nós precisamos matar o Uzias ou deixar o Uzias da nossa vida morrer para a gente ter experiência. Qual seria o seu Uzias aí? Qual Uzias precisa morrer na sua vida? Ó, se você pensar aí, você precisa entender o que está te travando aqui na terra. O que está te impedindo de ter experiências com Deus, visão de coisas celestiais. Às vezes você só vê derrota, você só vê morte, você só vê tristeza, você só vê tragédia, você só vê, sabe, pastor, eu só consigo ver desgosto, só consigo ver desgraça, eu só consigo ver derrota. Para de ver derrota, para de ver, sabe, coisa ruim, começa a enxergar com os olhos espirituais. Peça a Deus para nesse ano tão terrível que nós estamos vivendo, tão atribulado, para abrir os seus olhos espirituais, para você ver coisas novas, coisas que vão movimentar a sua fé, que vão aquecer a sua fé. Sabe que depois que Isaías tem essa experiência, que esse homem vai assumir o ministério dele, e vai ser outro. Primeira coisa, quando ele viu aqui, o que aconteceu? A outra coisa que ele viu aqui, os anjos, em volta, e os anjos glorificando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais do templo, diz aqui, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Os umbrais se moveram quando a voz é de quem? A voz é do Senhor. O Senhor falou, os umbrais das portas se moveram. Você lembra que essa semana eu preguei do terremoto? Que Deus, um terremoto que abriu portas, que abriu portas, mas não destruiu nada, é coisa maravilhosa. Aqui hoje está falando de novo, olha só, os umbrais das portas se moveram. Deixa eu profetizar mais uma vez na sua vida. Eu profetizo, meu irmão, e eu creio que coisas vão se mover na sua vida. Tem muita coisa travada espiritualmente na sua vida, tá? Fisicamente, na sua saúde, nas suas emoções, na sua vida financeira, na sua vida profissional. Quantas coisas estão travadas, mas nesta noite eu profetizo que Deus vai mover. Aqui está dizendo que as portas se moveram com a voz do que clamava. Numa voz, uma palavra que Deus vai liberar hoje na sua vida. Coisas vão mover na sua casa, coisas vão mover no teu coração, na tua alma. Deus vai fazer um mover aí na sua casa. Eu não sei se você está entendendo que nós já estamos aqui. Não são, meu irmão, não são. O Espírito Santo está me... meu irmão, o Espírito Santo está me levando a dizer, vai mover, tem mover na tua casa, tem mover na tua vida nesta noite. Rebaixo e decoube andar e andará, mandou e andará. Tem mover na tua casa, meu irmão, tem mover na tua saúde nesta hora. Deus está entrando aí na tua vida agora, trazendo cura para ti, fazendo um milagre com a voz do Todo-Poderoso. Os umbrais das portas se moveram. Tem coisa que vai mover na tua vida, meu irmão, aí, mas é para encaixar, é para acertar. Tem muita coisa errada aí, tem muita coisa travada, que Deus nessa noite está destravando, meu irmão, que Deus está tocando aí, que Deus está visitando aí, meu irmão, para te dar vitória nesta hora. Toma posse da palavra que Deus está me usando para liberar para você. Tem coisas se movendo ao som da voz do Senhor dos exércitos, aquele que Isaías viu assentado num alto e sublime trono. Está movendo a fumaça, é Deus entrando na tua casa. Meu irmão, talvez você não está vendo nada, mas a glória de Deus já está manifestando aí na tua vida. Recebe uma palavra de vitória nessa hora, mover de Deus aí na sua vida, glória. E então, meu irmão, fico maravilhado com a palavra de Deus, irmãos. Que vontade que dá de ficar falando, pregando, que eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Irmãos, e aqui vai dizer no versículo 5, então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Olha quem ele viu o rei. Ele viu um rei terreno, agora ele está vendo o rei eterno, irmãos, um rei celestial, irmãos. Olha a diferença, irmãos. Esse homem agarrado com o rei da terra. Com quem que você está agarrado aqui na terra, meu irmão? A quem você está preso aqui nessa terra? Ao que você está preso aqui nessa terra? Desprenda dessas coisas terrenas para você ver o rei eterno, para você ver o rei, o Senhor dos exércitos, meu irmão, aquele que é o Todo-Poderoso, meu irmão. Às vezes você fica agarrado com coisas aqui, achando que coisas aqui na terra são tão importantes, e você não se desprende disso.
E aí você precisa se desprender, precisa morrer na sua vida essas coisas. Morrer, enterra isso, irmão. Tem coisa que você precisa enterrar. Tem gente agarrado com os dias do passado ainda. Coisa que já morreu. Você lembra quando Moisés morreu? O próprio Deus chegou para Josué, meu servo. Moisés, meu servo é morto. Levanta-te. Pega esse povo aí, passa o Jordão. Eu sou contigo, filho. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas você precisa entender que Moisés morreu. Ele estava prostrado. Moisés morreu, Uzias morreu. Eu preciso ver o que morreu na minha vida que eu não enterrei ainda. Que eu estou agarrado nessas coisas, que às vezes eu estou agarrado em coisas que já estão mortas, meu irmão. Coisas que morreram na sua vida. E você está preso a elas. Ou tem coisas que estão bem vivas também. Você está preso a elas, mas coisas terrenas. Coisas que te impedem de você viver o sobrenatural de Deus, de você viver a glória de Deus, de você ver o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. É o tempo, meu irmão. Deus está nos chamando para novas experiências. Pode perceber que as mensagens que Deus tem nos dado de uns tempos para cá, seja pregando na igreja, há pouco tempo nós falamos, né, de Ezequiel entrando no rio do Espírito, caminhando, 1000 côvados, depois mais mil, e assim, sabe, até se envolver. Deus está nos chamando para isso, assim como aconteceu com Isaías. Deus quer que aconteça comigo e com você, um tempo de novas experiências, né? E aqui, o que acontece? Ele quando vê o Senhor, quando ele tem essa experiência, quando o rei Uzias morre na nossa vida, e a gente vê a glória de Deus, meu irmão, a gente é confrontado, a gente percebe que a gente tem defeito, que a gente tem pecado. Tem gente que bate no peito, eu sou tal, né? Precisa ser confrontado, meu irmão, precisa ver a glória de Deus, precisa ver o sobrenatural de Deus, para você ver quem você é. Foi assim que aconteceu. Isaías já era profeta. Se você pegar aqui no capítulo 5, você vai ver um monte de ai aqui. Tem um monte de ai no capítulo 5, ó. Vou pegar alguns para você ver aqui, ó. Ai dos que puxam pela iniquidade, Isaías dizendo. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Olha só. Ai dos que são sábios em seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho, homens forçosos para misturar bebida forte. E ele vai falando um monte de ai aqui, ai deles, ai deles, ai deles. Mas quando ele vê a glória de Deus, no capítulo 6 é ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele vai falar do povo, mas antes ele fala dele. É isso que nós temos que aprender, sabe, irmãos? A experiência com Deus, a visão de Deus na nossa vida, essa experiência com o Senhor, nos faz enxergar o nosso pecado, a nossa pequenez diante do Senhor. E aí a gente não vai olhar primeiramente para os outros, a gente vai olhar primeiro para aquela trave que está nos nossos olhos, que às vezes que está nos olhos do nosso irmão, são pequenos cisquinhos, né, de um, de outro, enfim. A trave maior às vezes está no nosso olho, nossos olhos, nós precisamos tirar, é o que Jesus fala. Então, ai de mim, ele reconhece, agora não é ai deles, é ai de mim. Ele reconhece que ele é pecador quando ele vê a glória de Deus. Mas aí, olha que coisa interessante, a misericórdia, a graça de Deus, né? Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Olha como é que Deus faz, irmãos. Quando Isaías reconheceu que ele era um homem de lábios impuros, aonde Deus foi tratar com ele? Diretamente nos lábios dele. Quem sabe, meu irmão, seu pecado não está nos lábios, às vezes seu pecado está na mente, está nos pensamentos, está nas emoções, né? Está nas suas atitudes, às vezes quer agir na força do braço, quer resolver no braço, na pancada, né? Ninguém vai me deter. Quem sabe é isso? Esse é o seu mal. Precisa ser tratado, precisa reconhecer, sabe? A gente precisa reconhecer quem nós somos, e diante da glória de Deus, de uma experiência assim, nós somos confrontados, irmãos. E a palavra hoje é para ela nos confrontar. Quando a gente olha para a experiência de Isaías, é para a gente trazer para a nossa vida. Eu não posso ler esse capítulo aqui e reler e achar que isso aqui foi para Isaías. Foi algo que aconteceu com ele para nós hoje. É a experiência que Deus está dizendo para mim e para você. Eu preciso purificar você, mas você precisa reconhecer. Quando ele reconhece que ele é pecador, que ele é um homem, né, de lábios impuros, que ele habita no meio de um povo também que fala besteira, que às vezes blasfema contra Deus, questiona Deus,
Está dizendo aqui, precisa ser tratado. E Deus veio e tratou naquilo que ele precisava. Purificou. Porque profeta, irmão, precisa ter os lábios puros. Aí você fala, eu sou profeta de Deus, sou profetisa de Deus. Purifique os seus lábios. O que você tem falado? Às vezes você fala muito da vida dos outros. Né? Fala muito da vida dos outros. Purifica os lábios, Senhor, porque eu quero ser profeta. Profeta tem que ter os lábios preparados para falar somente aquilo que Deus manda. Não o que a gente quer falar, é o que Deus quer que a gente fale. Quando Isaías tem essa purificação, que Isaías se entrega, eu falei aqui, Isaías, irmãos, ele andou cerca de 3 anos nu e descalço. Andou nu e descalço, Deus mandou ele andar, e ele andou. Quando o homem tem uma experiência com Deus, ele fica submisso. E sabe o que significava andar nu e descalço? Andar nu era vergonha. Um homem que andava nu, que não andava com as suas vestes completas, faltando peças, era considerado uma vergonha, sabe? E descalço era como se fosse pior do que um escravo. Um profeta andar assim, um profeta usava roupa profética mesmo, era algo, sabe, os seus adornos de profeta. E ele agora tem que andar nu, 3 anos, a pedido de Deus, amando de Deus, e ele cumpre para mostrar para o povo de Israel que era assim que Deus estava vendo o povo de Israel. O povo de Israel ia ser escravo, escravizado, andar nu, sem cobertura, sem, sabe, um povo que ia virar vergonha. E Deus estava, porque o profeta, ou os profetas tinham falado tanto para aquele povo, tanto, e entrava aqui, saía aqui. Agora Deus está tentando mostrar, já que eles não ouvem, vamos ver se pelo menos eles vendo o profeta nu, descalço, eles entendam o que eu estou falando para eles. Era isso que Deus estava fazendo. Mas esse profeta agora ele é capaz de fazer a vontade de Deus, e não seja o que for, quando você tem um encontro com Deus, quando você tem uma experiência assim com Deus, sabe, quando Deus te purifica. Hoje aqui, foi uma tenaz que veio, hoje nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro. É Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado, de toda iniquidade, irmãos. Ele que nos limpa, nos lava, Ele que nos deixa mais branco que a lã, mais branco que a neve. Mas é quando nós reconhecemos o nosso pecado, é quando nós reconhecemos as nossas imperfeições, que somos impuros diante dEle e carecemos da graça dEle. E aí, irmão, entrando já na parte final, né, depois dessa purificação, ele ouviu a voz do Senhor que dizia, depois de ter a visão, de ver os anjos falando, de ver o mover no templo ali das portas, dos umbrais das portas, sempre se movendo, agora diz que ele ouviu a voz do Senhor que dizia, meu irmão, como eu queria ouvir a voz do Senhor. Sabe que a gente ouve a voz do Senhor? No nosso coração. Deus fala assim, sabe? Vem aquela voz interior. Ai, mas você já imaginou você ouvir a voz do Senhor bradando mesmo? Hein? Meu servo, minha serva, hein? Estou olhando aqui a Josué, Glória, já pensou? Hein? Deus bradando, ele ouviu a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? A Trindade aí sendo revelada, Pai, Filho e Espírito Santo. Quem há de ir por nós? Deus precisava, não era um anjo que Deus ia enviar, não era naquele momento nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo, ele precisava de alguém na terra. Quem há de ir por nós, para ser profeta, para ser minha boca na terra? Quem? Aí Isaías vai dizer, então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Meu irmão e minha irmã, eu tenho a convicção plena, Deus me deu essa palavra para dizer para você que Ele está esperando o seu sim. Ele está esperando o seu sim. Deus, é bíblico, né? Poderia usar os anjos, mas Ele preferiu nos usar. Então é a oportunidade que Deus quer dar a mim e a você, para nós sermos usados. Mas sabe, às vezes para a gente ser usado, a gente precisa ser confrontado também. A gente precisa ser confrontado. E aí vem as experiências para isso, para ver o confronto, para a gente ver quem a gente é. E aí depois de tratado, Deus quer saber, você vai ou você não vai? Deus está querendo contar comigo e com você nesse tempo, para dizer como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, para ser boca dele, ungir os lábios dele, para quê? Para ele profetizar. Deus quer levantar profetas e profetizas nessa hora, nessa última hora, aonde estão os Isaías desse tempo, que fazem a vontade de Deus, que se Deus mandar você andar nu pela cidade 3 dias, para obedecer a voz dele, você anda descalço. Se para nós aqui hoje não é nenhum problema se andar descalço, não é demérito, não.
né? Mas lá naquela época eram os escravos que andavam descalços. Mas se Deus fala, anda descalço, né? O que Deus falar, meu irmão, a gente está pronto para obedecer, para dizer para ele, eis-me aqui, Senhor. O Senhor quer o quê? Que eu fale para essa nação, que eu pregue, que eu confronte. Meu irmão, nós precisamos ser como Elias, perturbador de Israel. Nós precisamos perturbar Moriaé, irmãos. Deus precisa levantar gente para perturbar essa cidade. Os crentes estão muito quietinhos, os crentes estão muito acomodados, os crentes estão querendo viver só, sabe, esconderijo secreto. Ah, não, é no secreto com Deus, meu negócio é no secreto. Ei, irmão, Deus quer dar experiência de a gente no secreto para a gente viver ela em público, para a gente pregar, para a gente abrir a boca, para a gente mostrar que tem Deus na nossa vida. Deus não quer te dar experiência no secreto, no seu quarto, né, lá no monte, enfim, as suas experiências com a porta fechada, como a viúva e os filhos, como Jesus fala, entra, que o Pai te ouve em secreto e te abençoa publicamente, mas Deus quer que você publicamente pregue o nome dele, glorifique o nome dele, exalte o nome dele, e meu irmão, não se esconda não, em tempo de pandemia, Deus está chamando a igreja, não fique em casa, sai para fora. Você não pode no tempo, mas você pode durante o dia pregar para pessoas, você encontra com pessoas. Meu irmão, talvez você já até pegou essa Covid. Meu irmão, usa máscara, álcool em gel, prega pelas redes sociais, prega pelo Facebook, prega pelo YouTube, prega pelo Instagram, pelo Twitter. O que você tem de rede social, prega, mas abra a boca, profeta, abra a boca, profetiza. O Senhor já te purificou. O Senhor já te purificou. Diante dessa palavra que hoje é a experiência que Deus está falando. Sabe, essa foi a experiência de Isaías, mas eu já te purifiquei com o sangue do meu filho, já derramei sobre você o sangue carmesim, e você, moça, moço, rapaz, senhor, senhora, já foi purificado pelo sangue do Cordeiro, o teu pecado já foi perdoado, a tua iniquidade já foi apagada. Agora, sabe o que você faz? Sai para fazer a vontade de Deus, faz a vontade de Deus. Eis-me aqui, Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? Sabe, o que queres que eu faça? E Deus vai te dar direção. Eu quero que você vá, eu quero que você pregue, eu quero que você anuncie, eu quero que com seu exemplo, você não precisa nem abrir a boca lá no seu trabalho, cumpra os seus deveres, que a unção que está sobre você vai contagiar outros lá. Só pregue com o seu testemunho. Às vezes você não precisa abrir a boca para pregar. Deus quer te usar com as ferramentas que Ele já te deu, mas Ele quer gente disposta, gente que diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, pode contar comigo. E eu te pergunto, Deus pode contar com você nesta noite? Deus pode contar? Seu coração inflama aí para fazer a vontade de Deus? Não deixe essa pandemia te paralisar. Quem sabe essa pandemia tem sido o rei Uzias na sua vida, meu irmão, que não está deixando você ter experiência com Deus. Esse negócio tirou totalmente o foco seu com Deus, te desligou de Deus. Você já não consegue ler a Bíblia, não consegue orar, sabe? Quando a igreja está aberta, você não vem. Quando ela fecha, você reclama: nossa, fechou a igreja de novo. Mas quando ela está aberta, você não vem. Quantas pessoas são assim? Quantas pessoas são assim? Então, meu irmão, pense direitinho, qual é o Uzias que está te impedindo, que está travando, que está te embarreirando. Mata esse Uzias aí. Fala: Uzias, você tem que morrer, porque eu quero ver a glória de Deus, eu quero ter experiências com Deus, eu quero viver vida com Deus. Amém, meu irmão? Agora eu quero fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração antes da gente fazer o encerramento. Eu quero orar para Deus entrar na sua casa agora, para mover como moveu, né? Os umbrais ali da casa se moveram, as portas, que Deus entra com mover aí, levando cura, levando ânimo para você, que às vezes você está desanimado, cansado, para Deus renovar suas forças. Afinal, estamos no primeiro dia da semana, domingão, começando a semana. Amanhã muita gente já vai começar as atividades aí, né? Então precisa estar bem renovado, e é isso que nós vamos fazer agora, clamar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te glorificamos por esta palavra, Senhor. Pai, quantas pessoas estão assistindo essa live agora? Tem um Uzias que precisa morrer, Pai. Eu não sei de que se trata, mas são coisas terrenas, Senhor. São coisas aqui da terra que nós focamos muito nelas, nos prendemos muito a elas, nos agarramos muito a elas, e elas nos impedem, Senhor, de ter intimidade com o Senhor, de viver o sobrenatural, de ter experiências, Senhor, celestiais. É isso que nós precisamos, Senhor, coisas que vão marcar nossa vida com o Senhor, nosso relacionamento com o Senhor, como Isaías
teve a vida dele marcada, e depois disso Isaías viu outro. Aqui muitos dizem, Senhor, que verdadeiramente começou o ministério de Isaías. Então, Senhor, quem sabe nós pensamos que o nosso ministério já começou, mas é hoje, diante desta palavra, que o Senhor já está movendo em nossas vidas, Senhor, e tocando em nossos corações, para a gente despertar que há um chamado, há um chamamento para essa última hora, para a tua igreja, Senhor, e nós não podemos nos esquivar, nós não podemos nos esconder. Ao chamado, nós temos que nos apresentar. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, que se cumpra a tua vontade e não a minha, que a tua igreja possa dizer isso nesta hora. Pai, nós carecemos de ti. Aqui nesta palavra, nós percebemos que o Senhor está no alto e sublime trono. O Senhor do trono, o Senhor tem controle de tudo aqui na terra. O Senhor vê tudo que está acontecendo. O Senhor sabe o que está se passando aqui. Nada foge ao teu escape, nada foge ao teu controle. Muitas pessoas vão dizer, mas cadê Deus? Por que não vem a cura? Por que as pessoas estão morrendo? O Senhor continua, é bom saber, no alto e sublime trono. Não está alheio a nada, o Senhor não dorme, o Senhor não cochila, é o tempo todo ligado, antenado, olhando e velando para cumprir as tuas promessas em nossas vidas. Senhor, entra em casas nesta noite, como nós já profetizamos, move vidas, move, Senhor, faz o sobrenatural acontecer nesta casa, nesta família, nesse que está enfermo, essa pessoa que está clamando por outra agora, que está internada. Visita, meu Pai, os leitos do Hospital São Paulo, da Casa de Saúde, do Pronto-Socorro, da Fundação, os leitos nos lares. Senhor Deus, nos hospitais de campanha, nas cidades circunvizinhas, em todo o estado de Minas, no nosso país, pelo mundo afora, essa Covid maldita, nós repreendemos na autoridade, no poder do nome de Jesus. Manda os recursos para o nosso país, Senhor, as vacinas que o povo precisa, Senhor, que elas possam, Senhor, surtir o efeito desejado para a cura. Deus, cada membro desta igreja que estiver enfermo agora, da Igreja Metodista Brasileira do Dornelas, nós clamamos agora e pedimos, entra com milagre, entra com socorro, meu Pai, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, General de Guerra, Senhor dos Exércitos. Eu coloco esta igreja, cada membro, cada parente, cada familiar, cada ente querido, cada pessoa agora representada por quem está acompanhando essa live, nós entregamos em tuas mãos, porque o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é aquele que opera, é aquele que faz. Antes que houvera dia, o Senhor já era, Pai. Antes que tudo fosse formado, o Senhor já existia. Está escrito na tua palavra, e operando o Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir o teu agir, o teu mover. Fica conosco, Senhor. Deus, que esse tempo de quarentena passe rápido, vá embora, para que nós possamos voltar a cultuar na tua casa, com louvores, com tudo que precisa ter, Senhor, para adorar o teu nome e receber mais de ti. Fica conosco e nos abençoe, Pai, nos dando um restante de domingo maravilhoso e uma semana de vitória, uma semana de bênçãos, uma semana de conquistas, para a glória, a honra e louvor do teu nome, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.